Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou teu xará, o PC, Paulo César. Eu quero hoje contar para você uma história da meia-noite. Mas eu adoro o teu canal, aprecio as histórias todas que você apresenta. No entanto, as histórias da meia-noite têm uma ligação direta comigo, porque eu sempre tive gosto mórbido por cemitério. É uma coisa impressionante. Eu, PC, eu, Paulo César. Às vezes as pessoas brincam que eu sou PC porque eu sou Paulo Cemitério. Sempre tive um prazer mórbido por cemitério. E isso não é de agora, não. Desde a minha mais tenra infância. Eu era um menininho de 6, 7 anos. A minha brincadeira predileta era cemitério. Nós morávamos numa casa onde havia um grande quintal. Então eu pegava um enxadãozinho, que a minha avó tinha, um enxadãozinho bacana, pequenininho, era do meu jeitinho. Eu abria, cavava buraco. Quando morria um passarinho, eu enterrava. Se de repente morresse algum animalzinho na rua, um gatinho que fosse atropelado, eu enterrava. Então eu ia fazendo naquele grande quintal uma espécie de cemitério. E quando não tinha nada para enterrar, não morreu nenhum passarinho, graças a Deus, nenhum animalzinho, eu acabava enterrando um boneco ou qualquer coisa que o valesse. Sempre tive paixão por cemitério. Não, eu não sou gótico, não. Sou nada. E também não se assuste comigo, viu, Paulinho Boa Pessoa? E nem os ouvintes, que eu não sou de fazer ritual, esses rituais que se fazem em cemitério, nada disso, tá? Eu sou uma pessoa normal, só que eu tenho um gosto por cemitério. E o gosto é tão grande que eu fui estudar. A palavra cemitério deriva do latim coemereterium, que significa pôr a jazer ou fazer deitar. Coemereterium. Gosto dessa palavra. Fazer deitar, que possa ser feito deitado. E talvez seja aí a explicação de eu gostar de cemitério. Por quê? Simples, porque eu gosto da paz, eu gosto da tranquilidade que reina nesses lugares, o silêncio de um cemitério, é serenidade pura. Isso me fascina. Apesar da admiração, eu não sou nenhum necreturista, ou seja, aquele que faz turismo dentro do cemitério. Eu não costumo ficar fazendo visita frequente, não. Eu vou sim ao cemitério, mas sempre que necessário. E quando eu vou, quando necessário, eu admiro a beleza do local. A última vez que eu fui a um cemitério foi no enterro da minha avó. Com certeza, um dos dias mais tristes já vividos por mim até hoje. Eu tenho o meu avô como um oráculo, minha admiração por ele é imensa, e minha avó eu sempre admirei por ter conquistado o meu avô e por conviver cuidando dele até quando pôde,
Talvez seja uma admiração até machista da minha parte. Entendam como vocês quiserem. Mas tem uma coisa na vida que essa coisa existe para ser sentida, né? E não para ser explicada. E essa é uma coisa assim, típica assim. Sem falar no cuidado que a minha avó tinha também para com os filhos e os netos dela, incluindo a minha pessoa. Posso me gabar por ter sido declaradamente da minha avó o neto que ela mais gostava. Isso não é que ela escondesse, não, que normalmente a avó esconde. Não, gosto de todo mundo igual, né? A avó faz isso, não faz? A minha não. Ela deixava claro, sinceramente, olha, gosto de todos os meus netos, mas o meu queridinho é o Paulo César, é o PC. Então, o dia do falecimento da vovó, nossa, foi terrível para mim. O velório da vovó foi num dia cinza, daqueles que nem o sol quis aparecer, sabe? Não era assim, não era um dia bonito, pelo contrário, um dia horroroso, definitivamente um dia lúgubre, ruim, um dia de lágrima, e repetindo, um dia lúgubre. Lágrimas iam caindo do rosto das pessoas que compartilhavam da mesma dor que a minha. A todo momento, alguém vinha incomodar minha tristeza, a fim de confortar algo que para mim era inconfortável. Ninguém compreendia que eu precisava sentir aquilo. Quando eu estou triste, eu me sinto vivo. É gozado isso. É através da tristeza que a alegria nasce. Parou para pensar nisso? É através da tristeza que nasce a alegria, pois ela nada mais é a alegria do que a ausência da tristeza. Portanto, só é realmente feliz quem sabe valorizar os seus momentos tristes. Aí, não há nada fixo na vida fugitiva, nem dor infinita, nem alegria eterna, nem impressão permanente, nem entusiasmo duradouro, nem resolução elevada que possa durar uma vida toda. Tudo isso se dissolve na torrente dos anos. Os minutos, os inumeráveis átomos de pequenas coisas, fragmentos de cada uma das nossas ações, são os vermes roedores que devastam tudo quanto é grande e ousado. Nada se torna a sério na vida humana. Nada que o Senhor Tempo não leve em suas asas. A minha vontade era de gritar: saiam daqui, me deixem triste, vocês querem curar com os braços e as palavras de vocês, o que só se curará com o passar dos dias, com o passar do tempo, com os minutos, com os segundos, porque tem coisas que só o tempo para curar. Nada que alguém falasse naquele momento iria me confortar. A tristeza, naquele dia, era minha companhia. E sabe, a minha avó tinha morrido, então eu queria ser triste, me deixa ser triste. Eu queria saborear aquela tristeza até o seu último gostinho. No meio aos prantos, me dispus a passear pelo local cemitério. Comecei a passear pelas ruas do cemitério e ler os epitáfios. Tá aí mais uma coisa que eu gosto nos cemitérios, os epitáfios. Comecei a ler, lembrando-se de Eclesiastes, onde o profeta Salomão diz que tudo debaixo do sol é vaidade. Acredito mesmo que o epitáfio é a última vaidade do homem, né? Você não acha? Você não concorda comigo? Então, durante a minha caminhada solitária pelas ruas estreitas do cemitério, no bairro de moradores demasiadamente silenciosos, eu fiquei meditando sobre o que seria o meu epitáfio. Fiquei pensando, o que eu iria escrever na minha lápide quando eu morresse? Na hora pensei em alguma coisa do tipo: aqui jaz um homem que soube aproveitar os seus 110 anos. Mas infelizmente, o marido ciumento lhe tirou a vida, mas com 110 anos. Que tal, hein? Seria bacana. Como viram,
Não me veio nada de interessante na cabeça. Eu acho que não estou pronto para morrer. É isso. Isso me remeteu a Albert Camus. Boas razões para morrer são boas razões para viver. Foi o que disse e escreveu Albert Camus. Não tenho medo da morte, eu sempre tive consciência de que essa é a única certeza que temos, que iremos morrer. Posso sim sentir inveja dos que ficarão vivos depois que eu morrer, mas medo não. Certa vez, quando criança, eu perguntei para minha avó que tinha falecido naquele dia, eu perguntei para ela: Vó, para onde a gente vai depois que a gente morre? E a minha avó, com a sua voz doce e calma, falou assim: Ah, meu filho. Eu era neto, mas ela me chamava de meu filho. Ah, Paulo César, meu filho, depois que a gente morre, nós vamos para os braços de Deus. Nós vamos viver no paraíso. Nós vamos nadar no lago da vida. Falei: Vó, e esse lago é legal? Falou: Nossa, a água desse lago é cristalina. É uma água gostosa, nem é quente nem é fria, sabe? É uma água muito bem temperada. Gente, quando a minha avó falou isso com esse gosto, eu fiquei doido para morrer. Fiquei doido. Esse anseio para morrer e nadar nesse lago da vida não durou muito. O meu avô, que estava perto e ouvindo a nossa conversa, com a sua incômoda lucidez, abaixou o livro que ele estava lendo, levantou os seus óculos que caíam sobre o nariz e falou: Depois da morte, você vai para o mesmo lugar de onde veio antes de nascer. Sabe onde você vai? Hein, PC? Hein, Paulo César? Não, vô. Você vai para o profundo, para o escuro sono eterno. Nossa, aí já não ficou bonito. Igual que a minha avó tinha falado, não ficou bonito, não. Ir para o profundo e escuro sono eterno, não. Eu queria ir para o lago, que disse a minha avó. A vontade de morrer, então, passou feito um relâmpago. A ideia de dormir para sempre, não me agradou nada, não, vó. Não gostei. Após ver que fiquei confuso com a resposta, vovô me pôs no colo e continuou: O meu filho, é o seguinte, não se preocupe com a morte, só saiba que ela um dia chega e não avisa ninguém, tá bom? Meu avô é sábio. Viu que ele tinha piorado as coisas na minha cabeça e tentou dar um conserto. Quer saber de uma coisa? Disse ele, meu avô. A natureza todo dia te treina para ficar morto. Você sabia disso? Como assim, vô? Ué, todo dia quando você deita e dorme, é como se você estivesse experimentando um pouco a morte. A diferença é que você ressuscita quando amanhece. E depois que morre, não, aí você continua dormindo. Entendeu? Olha, eu não sei por que a explicação do meu avô acabou sendo mais convincente do que o eufemismo da minha avó. A minha avó, ela foi mais poetisa. A minha avó, sabe, ela falou daquele lago de água cristalina, de água temperada, que era gostoso nadar nesse lago. Ainda falou que a gente não se cansava de nadar nesse lago, e se a gente parasse de nadar, a gente não se afogava nele. Mas o meu avô foi mais realista. A partir desse dia, eu sempre tive uma visão racional sobre a morte. A essa altura, eu volto ao dia que a minha avó morreu. Eu estou caminhando lá pelas ruas estreitas do cemitério. A essa altura, eu já estava sentado em uma tumba toda feita de mármore e granito. Algo do tipo extravagante para se passar a eternidade. Provavelmente o proprietário daquela tumba adquiriu muita riqueza quando vivo ele era. Fiquei por alguns minutos olhando aquele mausoléu e, de certa forma, intrigado para saber quem está aí dentro, né? Quem que morreu que está aí dentro? Aí eu achei uma foto e eu vi o rosto do proprietário.
Olhei bem nos seus olhos e pensei: que palácio, hein? Que palácio a sua última morada, hein? Não aguentei e tive que puxar conversa. Li o nome dele e o nome dele estava escrito lá, Roberto. Então eu resolvi puxar conversa com aquele homem. Ei, seu Roberto. Seu Roberto, né? Ó, senhor, desculpe eu interromper o seu sono, mas eu creio que tempo para dormir é o que não falta na vida do senhor. Estou impressionado, seu Roberto, com a sua propriedade. Não que eu tenha achado bonita, eu apenas estou intrigado, pode ser até, sei lá, indignado, com a fortuna que foi gasta aqui. Eu sei disso porque esses dias eu reformei o banheiro lá de casa e me cobraram o olho da cara por um pedacinho de mármore que eu coloquei na pia. Pedacinho de mármore. E agora eu olho aqui em volta do seu túmulo e vejo, olha, aqui tem no mínimo um caminhão de mármore. E é um mármore Carrara. Isso aqui é o Carrara, com tons róseos. Ô, seu Roberto, isso aqui custa uma fortuna. Seu Roberto, tá, eu sei que o dinheiro é seu, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, sabe, seu Roberto, chega a ser hilário. Dizem que o homem possui apenas aquilo que não perdera com a morte. Tudo o mais é ilusão. O senhor quis converter sua fortuna em mármore, foi isso? Não quis deixar nada para ninguém. O senhor desculpa a piada, seu Roberto, desculpa. Eu sei, às vezes o meu senso de humor fica um pouquinho ácido, né? Então, senhor Roberto, eu não sei como foi a sua vida, a vida quando o senhor esteve aqui nessa terra de meu Deus. Peraí, deixa eu fazer as contas aqui. O senhor nasceu tal dia e morreu tal dia. 62 anos de vida, seu Roberto, 62 anos. Pelo que está escrito no seu epitáfio, não teve muita graça. Está escrito: aqui jaz um homem que foi muito feliz enquanto vivo. É isso? Vou repetir. Aqui jaz um homem que foi muito feliz enquanto vivo. Senhor Roberto, duvido. Eu duvido que foi o senhor que escolheu essa frase. Isso aí é coisa de alguém da sua família, provavelmente não tinha o que colocar, o que escrever, e resolveu colocar isso aí. Aqui jaz um homem que foi muito feliz enquanto vivo. O senhor Alberto vai me desculpar, mas eu acho isso aqui uma tremenda bobagem. O senhor deve saber, ou pelo menos deveria saber, que ninguém é feliz a vida toda. Não é nada, senhor Roberto. A felicidade é feita de momentos. Se fosse o senhor um sensato, deveria ter escrito assim: aqui jaz um homem que teve momentos felizes enquanto vivo. Aí sim. Agora, a vida inteira, o senhor me perdoa, a vida inteira já é exagero. Está escrito: aqui jaz um homem que foi muito feliz enquanto vivo. Não, o tempo todo não. Não foi o senhor que escolheu isso. Eu estou vendo no seu rosto, estou vendo sua foto aqui, seu Roberto. Eu tenho certeza. O senhor tem uma cara assim de aristocrata, de homem que gosta... Quer dizer, gostava, né? Gostava de... um uísque, fumar um charuto. É mais rústico do que essa frase melodramática que escolheram para o senhor. Só de olhar para o senhor, eu escolheria uma outra frase. Lord Byron, o famoso Lord Byron, ele escreveu uma vez. Escreveu assim: nada de monumento coberto de elogios. Meu epitáfio será meu nome e nada mais. Isso sim combina com seu rosto, seu Roberto.
que fosse só o seu nome. O Roberto de tal, como eu estou lendo. Pronto. E já bastaria. Sei não, viu, seu Roberto? Sei não. Eu acho que se os mortos pudessem ler os epitáfios que seus herdeiros lhe consagraram, eu acho que eles ficariam meio bravos. O senhor não está bravo, não? Para o senhor ver, seu Roberto, dinheiro não compra bom gosto. Gastaram uma fortuna com o seu túmulo e me perdoe, me desculpa. Não está legal. Não está legal. Gastaram dinheirão. É mármore Carrara com tons róseos. Olha aí. Isso custa uma fortuna. Agora, se eu fosse um design, eu diria que tem muita informação aqui. É mármore demais e caro, hein? Mas enfim. Deixa isso para lá. Eu quero saber um pouquinho mais do senhor. O senhor parece, olhando para sua foto, o senhor parece ser um sujeito bacana. Se a morte fosse diretamente proporcional à simpatia, pelo seu rostinho na foto, o senhor, eu acho que morreu dormindo. Dá para imaginar um sorriso no seu rosto redondo, riscado de rugas, como se fossem selos de experiências. Sabe, seu Roberto, a vida é cruel. Veja só que infâmia nascer para morrer sem saber nem quando e nem onde. Ela vem de mansinho, como não quer nada, taca-lhe a sua foice amolada, às vezes ferindo nossas carótidas ou direto no coração. Ô, seu Roberto, o senhor vai me perdoar, mas isso me traz inveja dos animais irracionais. Queria ser cachorro às vezes, sabe? Cachorro sim, vive bem, dorme, levanta, sem saber que dia que ele vai morrer. Ah, cachorro é que sabe viver. Essa coisa de ser um animal racional, de homem, é luxo. E um luxo bestial, seu Roberto, que nós pagamos com o preço de carregar a morte nas costas, a morte fungando nas nossas orelhas. Ah, não tem graça. Não tem graça saber que vamos morrer. Como é a morte, hein, seu Roberto? Afinal de contas, como é a morte? Ela usa um vestido preto, carrega uma foice na mão, e a tal da luz do fim do túnel existe? Existe mesmo aquela luzinha que a gente vê naquele finzinho de túnel? Só foi em direção à luz? Ô, seu Roberto, me responde aí. Puxa, todo mundo sabe que se você vir essa luz lá naquele finzinho de túnel, tá na hora, hein? Tem que sair fora. Se for até lá, então, acabou. Tem que desistir antes de chegar lá. Tudo balela, né, seu Roberto? Eu acho tudo isso uma tremenda bobagem. Balela da pura. Só sabia, seu Roberto, eu acho que tememos a morte como as crianças temem dormir no escuro. E assim como esse medo natural das crianças é aumentado por contos, assim é o nosso medo da morte. Muitas coisas são inventadas por pessoas que nunca morreram, adquirem um conhecimento não sei de onde e ficam tentando adivinhar como vai ser depois que parte. Mas entendo, seu Roberto, afinal, temos medo daquilo que nós não conhecemos, não é? Temos medo daquilo que nós não enxergamos. Seu Roberto, perguntinha difícil eu vou fazer para o senhor agora. O senhor foi para o céu ou foi para o inferno? Não, eu sei, a resposta é dura, é difícil. Vou fazer de novo. Seu Roberto, o senhor está no céu ou está no inferno? Puxa, o seu raciocínio é lento, hein? O senhor não conseguiu entender a minha pergunta? Seu Roberto, não precisa responder. Eu nem acredito em vida após a morte. Seria perda de tempo o senhor tentar me iludir dizendo que o céu é lindo, que o senhor achou aquele lago que a minha avó falava.
aquele lago de água límpida e cristalina, de água temperada, onde a gente pode nadar à vontade sem se afogar. Eu acho que aquilo era ilusão da minha avó. Sabe, eu não quero passar a minha vida inteira, seu Roberto, temendo o inferno ou amando o céu, ou sei lá, perdido entre céu e inferno. Quaisquer que sejam as torturas do inferno, eu penso que a chatice do céu também, porque, né? É só anjinho, voando daqui, voando dali, e a gente fica olhando para esses anjos o tempo todo, uma hora não enjoa, seu Roberto. E mais, seu Roberto, o que eu faria no céu sozinho? Eu acho que nenhum dos amigos que eu tenho vai para lá. Seu Roberto, o senhor gosta de ler? Aliás, conjuguei o verbo no tempo errado. O senhor gostava de ler? Estou perguntando porque me veio um texto na cabeça que é propício para essa nossa conversa. A autoria desse texto é atribuída a Chaplin, mas não é dele, não. É de Sean Murray. O que não vem ao caso agora, eu vou apenas recitá-lo para o senhor. Vai ser a minha homenagem para o senhor, tá bom? Chama-se Vida ao Contrário. Diz assim o texto: a coisa mais injusta sobre a vida é a maneira como ela termina. Eu acho que o verdadeiro ciclo da vida está todo de trás para frente. Deveríamos morrer primeiro e nos livrar logo disso. Daí viver num asilo, até ser chutado para fora de lá por estar muito novo. Ganhar um relógio de ouro e ir trabalhar. Então você trabalha 40 anos até ficar novo o suficiente para poder aproveitar a aposentadoria. Aí você curte tudo, faz festa, se prepara para a faculdade. Então você vai para o colégio, ter várias namoradas, aí você vira criança. E aí você não tem mais nenhuma responsabilidade. E se torna um bebezinho de colo e volta para o útero da sua mãe e passa os últimos 9 meses flutuando na barriga da mamãe e termina tudo com... O senhor desculpa eu falar assim, mas termina tudo com um ótimo orgasmo, né? Hein, seu Roberto? Não seria perfeito, seu Roberto? Também acho. Bom, meu amigo, seu Roberto, já está tarde, eu tenho que ir. Foi um prazer te conhecer, apesar da circunstância. Eu espero que eu demore um pouco mais para apertar a sua mão, tá? Tchau, seu Roberto. Tchau. E foi nessa hora que eu saí caminhando. Durante a minha caminhada até o estacionamento, eu sabia que tinha um longo caminho, mas eu fui pensando no meu mais novo amigo, o seu Roberto. O Robertão. Roberto, 62 anos, mas não era tão velho não, né? 62 anos, um cara bacana. E me veio uma pergunta: será que ele faz falta para alguém? Caramba, esqueci de fazer essa pergunta para ele. Caramba, eu esqueci de fazer essa pergunta para ele. Eu podia ter perguntado: seu Roberto, o senhor faz falta para alguém? E eu sei, se eu não existisse, por exemplo, eu faria falta para alguém. E você? E você que está escutando esse meu relato? Você, se não existisse, faria falta a quem? Para pensar. Para quem você faria falta? Foi nessa hora que eu parei, ainda dentro do cemitério. Falei que eu gosto de cemitério. E eu voltei a pensar na minha avó. Que falta que ela já me fazia. Que tremenda falta. Foi nessa hora que eu parei os meus passos, meus olhos se encheram de lágrimas, pensando na grande falta que me fazia minha avó. E quando eu, no esforço, abri os olhos, vocês não vão acreditar. Eu vi o seu Roberto, aquele com quem eu havia conversado, naquela quase brincadeira. Eu tinha gravado bem a fotografia dele. Vi o seu Roberto acompanhado pela minha avó. Eles estavam juntos. E vi quando o seu Roberto falou, não a minha avó, ela só estava junto com ele. E também tinha um meio sorriso nos lábios. Vi quando o seu Roberto falou: sua avó é que estava certa. Existe um lago
de água cristalina, que nem é quente e nem é fria, onde se pode nadar à vontade e aonde não há mais risco de morrer afogado. Caramba, eu vi tudo isso dentro do cemitério. Assinado PC Paulo César, na escrita do André Mota. Muito obrigado. Muito obrigado. Achei esse texto belíssimo. Você gostou? Manifeste-se, por favor.